Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai olhar para um período da vida que talvez muitos de nós nem lembrem direito, mas que é fundamental. A fase entre os 3 e os 8 anos. Se o desenvolvimento do nascimento aos 3 anos já parece uma loucura, os materiais que a gente analisou mostram que o que vem depois é tipo uma revolução ainda maior. As fontes falam de tudo, sabe? Cognição, linguagem, emoções, mas o nosso foco hoje vai ser na base de tudo isso, o desenvolvimento físico. A missão aqui é entender as capacidades incríveis e, ao mesmo tempo, as vulnerabilidades do corpo infantil nessa fase, e o que os dados globais nos contam sobre isso. Para começar, tem uma imagem que um dos relatórios traz, que eu achei ótima. É de uma pré-escola nas Ilhas Salomão. A gente vê crianças pequenas correndo, dançando, sentando quando a professora pede. Elas estão ali, sabe, manipulando bloquinhos para construir um caminhão, apontando para figuras. É energia pura. Essa imagem é perfeita, né? Porque ela mostra exatamente essa explosão das habilidades motoras. Mas o que eu acho ainda mais fascinante é o que está acontecendo por dentro, o que sustenta tudo isso. Um dos estudos aponta que, nessa mesma idade, o cérebro está desenvolvendo a capacidade de entender as crenças, as intenções dos outros. A criança começa a sentir não só empatia, mas também culpa. E a flexibilidade cognitiva nossa, impressionante. Uma criança nessa fase pode alternar entre 2 idiomas com uma naturalidade que, vamos combinar, a gente adulto inveja. Mas tudo isso, toda essa complexidade, depende de um corpo se desenvolvendo de forma saudável. Tá, mas vamos explorar um pouco isso. Porque tão importante quanto o que elas conseguem fazer é o que elas ainda não conseguem. O corpo delas, embora seja super ágil, ainda é frágil. Os relatórios mencionam que elas não têm resistência, por exemplo, para andar 8 quilômetros até a escola. E a mente, embora genial, ainda está montando o quebra-cabeças do mundo. Tem um relato que ilustra isso perfeitamente. Uma menina de 4 anos que concluiu que pessoas mortas viram estátuas. Ah, essa história é ótima. Não é? E por quê? Porque ela viu na TV homenagens a figuras históricas com estátuas. Aí, quando o cachorrinho dela morreu, ela simplesmente aplicou essa lógica. Ficou esperando ele virar uma pequena estátua no jardim. E o legal dessa história é que isso não é um erro de raciocínio, sabe? É um método científico em ação. Ela pegou a evidência que ela tinha, que era a TV, e formulou uma teoria. É assim que a mente funciona nessa idade. Mas, voltando para o corpo, essa fase é a fundação de tudo. As fontes dividem as habilidades em 2 áreas principais, né? Exato. Primeiro, as habilidades motoras finas. Pensa só em toda a precisão que a gente precisa para usar os dedos, as mãos. É o que permite a uma criança pegar um grão de arroz, segurar um lápis para fazer os primeiros rabiscos, que mais tarde vão virar letras. É a coordenação para abotoar uma camisa, encaixar uma pecinha de Lego. É a base da autonomia, né? Com certeza. Isso não surge do nada. É um processo. Aos 3 anos, a criança talvez consiga empilhar uns blocos, meio sem jeito. Aos 5, ela já consegue desenhar formas, talvez escrever o próprio nome. Essa evolução na precisão é um reflexo direto da maturação do sistema nervoso. E do outro lado, a gente tem as habilidades motoras grossas. Aqui já estamos falando dos grandes músculos, do corpo inteiro em movimento. É o equilíbrio para ficar num pé só, a força para chutar uma bola, a coordenação para pular corda ou subir num brinquedo no parquinho. O que eu acho fundamental aqui é que essas não são só brincadeiras de criança, sabe? São um alicerce para a vida inteira. As habilidades finas são pré-requisito para escrita, para tocar um instrumento, para um monte de profissões. E as grossas são um ponto de partida para os esportes, para a dança, para qualquer atividade física. E mais, a atividade física nessa idade é crucial para o desenvolvimento do cérebro. Correr no parque não fortalece só as pernas, fortalece também as conexões neurais. Só que para correr, para pular, para manipular objetos, tudo isso depende de uma coisa, né? Um corpo saudável e bem nutrido. Mas as fontes mostram que essa premissa básica não é uma realidade para milhões de crianças. E quando a gente amplia o foco do desenvolvimento individual para o panorama da saúde global, os dados revelam uma história de contrastes.
chocantes. Cheia de paradoxos. Se a gente olha para a nutrição, por exemplo, vemos um progresso enorme de um lado e do outro um problema novo surgindo. Exatamente. Vamos começar com a parte boa? Os dados sobre desnutrição crônica, a atrofia, são, nossa, impressionantes. Em 1990, o mundo tinha 253 milhões de crianças sofrendo com isso. É um número quase do tamanho da população do Brasil. Mas até 2010, esse número caiu 1/3 para 167 milhões. É uma vitória imensa da saúde pública global. Uma vitória que significa dezenas de milhões de crianças que tiveram a chance de desenvolver seu potencial, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente combatia esse fantasma antigo, um novo desafio começou a tomar forma, principalmente em países de renda média. E que desafio é esse? Os mesmos relatórios mostram que, no mesmo período, o número de crianças com excesso de peso ou obesidade saltou de 28 milhões em 1990 para 41 milhões em 2010. Um aumento de quase 50%. Então a gente está diante de um paradoxo, né? Enquanto combatemos com sucesso o fantasma da fome, criamos um novo desafio. Exatamente. E é importante colocar os números em perspectiva. Em 2010, a gente ainda tinha 167 milhões de crianças desnutridas contra 41 milhões com excesso de peso. A escala da falta de nutrientes ainda era um desafio muito maior em volume. Mas essa tendência da obesidade mostra uma mudança profunda nos sistemas alimentares, nos estilos de vida. E essa conversa sobre nutrição nos leva a um dado ainda mais fundamental, que é a própria sobrevivência. E aqui, a história que os números contam é, de novo, de luz e sombra. A parte luminosa é extraordinária. Entre 1990 e 2013, as mortes de crianças com menos de 5 anos caíram pela metade. Metade. A gente passou de 12,7 milhões de mortes por ano para 6,3 milhões. Isso significa que a cada dia, 17 mil crianças a menos morrem no mundo. É incrível. É um progresso, nossa, monumental. Mas o que me chama ainda mais a atenção nos dados é a aceleração desse progresso. Não foi uma queda linear. Um dos relatórios mostra que, ali entre 1990 e 95, a taxa de redução era de 1,2% ao ano. Já entre 2005 e 2013, essa taxa pulou para 4% ao ano. Essa aceleração sugere que algo que a gente fez em nível global, tipo estabelecer os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, realmente funcionou. Criou um foco, sabe? Isso é fascinante. Quer dizer que metas globais podem de fato mover a agulha. Mas aí vem o lado sombrio da estatística. Apesar da gente salvar 17 mil vidas a mais por dia, os dados de 2013 mostravam que a gente ainda estava perdendo o mesmo número. 17 mil crianças com menos de 5 anos ainda morriam todos os dias. É um progresso que, ao mesmo tempo, revela o tamanho do abismo que ainda existe. É um número difícil de processar. É devastador. E o progresso também não foi igual para todo mundo, né? As fontes mostram que a meta do ODM era reduzir a mortalidade infantil em 2/3. Regiões como a América Latina e o Caribe, o norte da África e Ásia Oriental conseguiram, o que é uma conquista notável. No entanto, outras regiões, especialmente a África subsaariana e a Oceania, avançaram muito mais devagar, ficaram para trás. A geografia do nascimento ainda determina de forma brutal a chance de sobrevivência. Então a pergunta lógica é: onde exatamente o problema está concentrado? Os dados apontam para uma concentração impressionante. Cerca de metade de todas as mortes de menores de 5 anos acontecem em apenas 5 países: Índia, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo e China. E se a gente olhar ainda mais de perto, Índia e Nigéria sozinhos respondem por 1/3 de todas as mortes. O que nos leva à questão mais importante. Por que essas crianças estão morrendo? E o que pode ser feito? Os estudos são muito claros em separar as causas em 2 níveis. No nível imediato, as causas da morte são doenças que a gente conhece e sabe tratar. Pneumonia, complicações no parto, diarreia e malária. São inimigos antigos. Mas essas doenças são só os sintomas, certo? O que permite que elas sejam tão letais. Exato. Por baixo dessas causas imediatas, a gente encontra o que as fontes chamam de determinantes sociais, que são as causas profundas.
A gente está falando de pobreza. Pobreza da família, da comunidade. Estamos falando da falta de acesso a algo tão básico como água potável e saneamento. E de sistemas de saúde frágeis. Pensa bem, uma criança com diarreia na Europa recebe hidratação e fica bem. Uma criança com diarreia, numa vila sem acesso à água limpa, pode morrer em poucos dias. A doença é a mesma, o contexto é tudo. E se o diagnóstico aponta para essas causas profundas, as soluções também precisam ir até lá. Precisamente. As soluções políticas mais eficazes, segundo os relatórios, são aquelas que atacam essas raízes. Não adianta só mandar remédio. É preciso investir em programas de água e saneamento, criar políticas de proteção social, como transferências de renda, para tirar as famílias da pobreza extrema. E, claro, fortalecer os sistemas de saúde, capacitando agentes comunitários que possam ir de casa em casa. É uma abordagem sistêmica. Ok. Então, o que é preciso para que essas políticas que parecem tão lógicas no papel funcionem na prática? O que os países que tiveram sucesso fizeram de diferente? As fontes apontam para uma combinação de 3 fatores essenciais. O primeiro é o compromisso político. Aquela aceleração na redução da mortalidade que a gente mencionou está ligada a isso. Metas globais, como os ODMs e agora os ODS, criam uma plataforma para que a sociedade possa cobrar seus governos. Coloca o tema na agenda. Faz todo sentido. O segundo, imagino, é o dinheiro. Sem dúvida. Recursos e financiamento. É preciso investir pesado para combater a pobreza e construir infraestrutura de saneamento e saúde. Isso exige tanto orçamento nacional quanto cooperação internacional. Não tem atalho. E o terceiro? O terceiro é pesquisa e evidências. A gente precisa de bons dados, sistemas de monitoramento que nos digam com precisão onde estão as famílias mais pobres, quais clínicas não têm medicamentos, que comunidades não têm acesso à água. Sem dados de qualidade, as políticas são cegas. É como um médico tentando tratar um paciente sem diagnóstico. Então, o que tudo isso significa no final? Depois de olhar para o desenvolvimento de uma única criança e expandir para a escala global, alguns pontos ficam muito claros para mim. Primeiro que essa fase dos 3 aos 8 anos é a oficina onde as ferramentas físicas para a vida toda são construídas. Segundo, a saúde de uma criança está amarrada de forma inseparável ao ambiente em que ela vive. E terceiro, a nível global, a história é de um progresso incrível, mas profundamente desigual, com soluções que são menos sobre novas tecnologias e mais sobre atacar velhas injustiças. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final que percorre todas as fontes. O enorme progresso que a gente viu nas últimas décadas foi impulsionado por compromisso político e metas globais claras. Isso nos leva a uma questão provocadora. Até que ponto os futuros avanços na saúde infantil dependem menos de uma nova vacina ou de um novo remédio e mais da nossa capacidade coletiva como sociedade global de nos comprometermos seriamente com metas ambiciosas para erradicar a pobreza e reduzir a desigualdade? As ferramentas científicas, em grande parte, já existem. O maior desafio, talvez, seja a vontade política e social de usá-las para todos, em todos os lugares.